Enquanto a imprensa americana aguardava, Lula evitou o confronto e saiu sem responder ninguém da imprensa, aumentando ainda mais a desconfiança de milhões de brasileiros sobre o atual governo. A velha narrativa da esquerda começa a ruir diante do mundo, e cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para a realidade. Se você quer continuar acompanhando as notícias que a grande mídia tenta esconder, se inscreva agora no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O Lula, ele fez algo que pouca gente comentou no Brasil, acho que só o Estadão comentou, onde ele fugiu da coletiva de imprensa, onde o Trump pode estar ao lado do líder daquele país, no caso do Lula é chefe, né? E ele estava com medo da imprensa americana. Essa é a real, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês. Uma fonte familiarizada com a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ao site conservador Daily Wire que integrantes da delegação brasileira teriam preferido manter a imprensa fora do encontro no Salão Oval para evitar perguntas consideradas sensíveis sobre declarações anteriores de Lula contra Trump e seu governo. A informação foi divulgada pela Mary Margaret, que a Mary Margaret O'Loughlin, ela é amiga de uma pessoa que é muito próxima a mim, inclusive, quando eu perguntei, a Mary tem boas fontes lá? Ela falou, não, ela é minha amiga pessoal. E eu estava conversando com o pessoal do Daily Wire, eu tenho bons amigos lá no Daily Wire, quando eu tive a oportunidade de ser um dos apresentadores do CPEC Brasil. O primeiro CPEC Brasil, eu fui um dos apresentadores, entrevistei o José Antônio Castro, que hoje é presidente do Chile, entrevistei várias personalidades do Chile, do Brasil, dos Estados Unidos, entrevistei senadores, congressistas, e a Cassie Dillon, que agora mudou o nome dela depois que ela casou, mas a Cassie, ela tá lá no Daily Wire, trabalha com Ben Shapiro, e eu fui perguntando para ela, falei, Cassie, e aí, como é que tá essa questão? Isso não é protocolo comum, eu não tinha visto isso antes. Ela, isso foi uma exigência, um pedido, quase que implorando da delegação brasileira. Então foi a delegação brasileira, ou seja, a equipe do Lula, quem implorou, por favor, para que não tivesse uma coletiva onde a imprensa americana pudesse questionar o Lula de uma maneira que ele não é questionado no Brasil. Então ela que publicou isso aqui, e aí ela disse, né? Os brasileiros não queriam a imprensa na sala porque o presidente Lula teria de responder perguntas difíceis. A reunião ocorreu entre os dois presidentes, a portas fechadas e sem acesso à imprensa, quebrando parcialmente a expectativa inicial da cobertura aberta no Salão Oval. As declarações públicas previstas para o início da tarde sofreram um atraso de quase 1 hora, enquanto os jornalistas aguardavam na sala de coletivas da Casa Branca. E aí o Trump usou aquelas expressões dele, né? Fulano é um bom companheiro, um bom amigo, a gente vai ter um bom deal. Ele é muito dinâmico. Essa foi a frase do Trump. A reunião foi muito bem, né? O Trump disse lá no Truth Social. Inclusive, quero avisar para quem tentou invadir a minha conta ontem no Truth Social, não vai dar certo, tá? Porque a própria equipe do Truth Social entrou em contato comigo. Eu recebi aquela tentativa de login, eu avisei a equipe lá, a conta, a plataforma do Trump, que é o Truth Social, a minha conta lá é verificada, não adianta tentar invadir, a equipe americana vai me avisar, então você que tentou invadir a minha conta, sinto muito, não vai dar certo. O Trump usou de termos que ele já utilizou em outros momentos, Eduardo, que é aquela coisa genérica, né? O Lula é muito dinâmico, né? Aquela coisa do Trump, a gente sabe muito bem, ele falou isso do Xi Jinping, ele falou isso uma vez ele até falou que o pessoal lá do Irã tá entendendo bem, tá muito boa a conversa, até com o Irã ele já falou isso, já elogiou até o Kim Jong-un, mas não, ele vai entender bem, temos um bom relacionamento, quando ele precisa ele vira e fala, né? Eu lembro do Kim Jong-un dizendo que tinha um botão e o Trump falou, eu tenho um também, o meu funciona, né, para apertar bomba nuclear. Então não dá para levar a sério essa imprensa brasileira narrando as frases do Trump em relação ao Lula, como se isso fosse uma frase realmente que não fosse propagandista ou de negociação. Eu achei isso patético, Eduardo. Foi vergonhoso ver a imprensa brasileira agindo da mesma maneira que os apoiadores do Lula. Que o apoiador do Lula vira e fale assim, não, tá vendo lá o que o Trump falou do Lula, isso aí. Anteontem os caras estavam dizendo que o Trump é um bosta, é um merda, nenhuma palavra dele serve pra nada. E aí agora, quando o Trump usa de técnicas de negociação, as frases do Trump servem como critério de avaliação. Então é muito seletivo. A favor, tá ok. Contra, não, o Trump não quis dizer isso, ele é um ignorante, ele é um tosco, etc. A imprensa brasileira em peso, Jornal Nacional, Estadão, Folha de São Paulo, todos não fizeram ressalvas, dizendo claramente que aquilo ali não era um elogio do Trump ao Lula, mas que aquilo ali era um mero joguete
de negociação, algo que o Trump sabe muito bem como fazer. O fato é, o Lula, ele foi para a reunião implorando para não ter a coletiva de imprensa, e aí eu quero mostrar para vocês o Lula dizendo isso aqui, ó. Coloca na tela aí, produção, por favor. Trump não vai mudar por conta de uma reunião de 3 horas comigo. E o semblante do Lula, desconfortável, no curral que ele criou na embaixada brasileira, foi algo impressionante. Qualquer pessoa normal sabe que o Lula levou todos os jornalistas que ele queria lá para a embaixada para selecionar as perguntas e dar uma alfinetada e uma tesourada em quem eles não gostariam de ter ali. Então não tinha ninguém da Fox News, não tinha ninguém do Daily Wire, não tinha ninguém nem das mídias conservadoras que poderiam estar presentes lá e que estão aqui, por exemplo, o PH Vox e tantos outros que estão lá em Washington. O Lula fugiu de tudo e todos. Sobrou Metrópolis, Estadão, aquele jornal francês, a agência francesa, sobrou a mídia esquerdista internacional, que sempre gostou de fazer um elogio ao Lula, mas não tem muito o que falar sobre o Lula, porque eles já não podem dizer que o Lula está salvando a Amazônia, eles não podem dizer que o Lula está acabando com a fome no Brasil, com a miséria, os índices econômicos do Brasil são horrorosos, então não tinha muito o que fazer. E aí, a única pergunta mais ou menos ali foi a do aquele garoto Samuel Pancha, do Metrópolis, e mesmo assim, o Lula não respondeu nada com nada. Eu vou trazer todos esses detalhes, os vídeos, as perguntas, inclusive, aqui, mas eu queria te ouvir, Eduardo. Nada, zero surpresa. Lula fez um curralzinho com seus jornalistas, não respondeu nada, não falou nada com nada e fugiu da imprensa americana. Por que será, Eduardo? Se fosse verdadeiramente exitosa, né, se fosse, né, conforme as pretensões dele, tivesse correspondido, se confirmado, ele, sem problema nenhum, ia de peito aberto, como é dito no popular, para a imprensa, para as pessoas, né, como foi da outra vez, quando teve aquela, né, a retirada da Magnitsky do Alexandre de Moraes, né, teve a própria negociação das tarifas, ali eles tiveram orgulho de falar aos 4 cantos do mundo, né, tem um bom diálogo com o Trump. Dessa vez, você vê que toda a articulação já começou previamente, quando eles atrasaram, né, porque é difícil você acreditar em atraso, tendo batedores, todo aquele aparato do Estado americano disponível a receber o chefe de Estado, o chefe de governo de outra nação. Então é difícil você acreditar em atraso de mais de 1 hora, aproximadamente, né? Então já começa essa parte, né, vamos dizer, introdutória do encontro. E aí teve-se o desfecho, o pós, né? O pós. O Trump foi bem breve na Truth Social, comentou de forma bem genérica, né, o que me chamou a atenção ali, quando ele falou, tratou incluindo comércio e tarifas, e a principal parte foi quando ele falou, reunião adicionais nos próximos meses, conforme o necessário, além de falar que a reunião foi produtiva envolvendo os próprios representantes, né, das agendas para discutir alguns assuntos. E esses elementos, né, você vê muito claro que, primeiro, o Trump também, sabe aquela pessoa que ela praticamente obteve uma negociação satisfatória ou falou o que tinha que falar, mas não atrapalhou o seu dia? Tipo, tudo bem, eu falei que eu queria falar, mas essa não é a pauta principal do meu dia. Né? Para mim, o ponto principal do meu dia seria, sei lá, uma outra questão. E isso que pareceu ontem pela própria publicação do Trump. Por quê? Eu falei o que eu tinha que falar para ele e acabou. Não tem mais o que falar para vocês. Tanto que ele não falou nem agradecemos a sua atenção a esse assunto. Né? Foi somente a gente teve uma boa proximidade, né? Conforme necessário para poder agendar nos próximos meses, e ponto. Foi isso. Pela parte do Trump foi isso. Ou seja, segue a agenda, segue o meu trabalho. O do Lula, né, tem um grande repercussão, um grande ponto de encontro da semana, passou a ser o evento da semana do Lula, ou diria até do mês, né, porque juntando, não dizer o do mês, mas o final de abril para agora início de maio, foi só espancamento na parte interna, da política interna do país. Né, foi 2 derrotas em menos de 24 horas, tanto a reprovação da indicação do Bessias, quanto a aprovação a derrubada do veto da PL da dosimetria. Então, ele já teve essa derrota na política interna. Então ele tentou ter algum trunfo aí nesse encontro com o Lula e parece que foi um completo fracasso. E não só parece, todos os elementos apontam para isso. Seja pela linguagem corporal dele, né, porque ele se assemelha muito também. Eu vi, teve um pessoal que comentou que a linguagem corporal dele se assemelha à situação que ele estava quando ele estava atrás da Dilma, no discurso da Dilma, depois de terem aprovado o impeachment, né, do Eduardo Cunha e etc., Congresso Nacional aprovaram o impeachment, o afastamento da presidente Dilma na época. O Lula estava atrás da Dilma com a mesma linguagem corporal, com a mão no queixo, aquele olhar de preocupação. Uma outra oportunidade que eu lembro também dele foi quando ele foi para tomar posse, que o Bessias levou o termo de posse para ele para ser ministro da Casa Civil.
lá em 2015, né, por causa da Lava Jato, todo mundo já está cansado de saber do diálogo do tchau querida, né? Bom, essa foi a outra situação. Ele estava ali para tomar posse como ministro da Casa Civil, nessa manobra aí que ficou claro, revelado pela Operação Lava Jato, e ele estava com o mesmo semblante, mão no queixo, preocupado, olhando para o chão, dessa mesma forma. Só que ali, agora ali, eu me refiro ontem, né, lá nos Estados Unidos, na Embaixada Brasileira, ele estava em um ambiente controlado e organizado por ele mesmo. Ó, por ele eu quero dizer a equipe dele, então logo seria por ele. E ele estava com esse mesmo semblante, então tendo um controle de mídia, o que é típico de ditadores, né, de ditadores principalmente socialistas, marxistas, eles seguem esse padrão, porque eles sabem muito bem a importância da comunicação. Tanto é assim que tinha o Pravda, né, a imprensa oficial soviética, nós temos o Grama, isso, você tem o site do Grama, que é a imprensa oficial do regime cubano. Então, eles sabem a importância da comunicação para a população. Tanto é assim também que a gente pode falar de outros aliados do governo que pagam, e a própria PT mesmo também, no mês passado, anunciou que pagaria influenciadores. Então tem aliados deles também, dos campeões nacionais, e eu não preciso nem citar nomes aqui, eu não quero atrapalhar a pauta também, mas que a gente também vê essa mesma forma de agir em pagar influenciadores. Então percebam, todo mundo, né, todas essas pessoas envolvidas com a operação, seja na administração de um regime ditatorial, seja para você tentar fazer uma ação de contra-informação para a prática de crime, eles usam ambiente controlado ou pagam influenciadores com precisão. Eles sabem a importância da comunicação. Por isso, na ocasião de ontem, primeiro, ambiente controlado. Segundo, mesmo com o ambiente controlado, o Lula teve essa linguagem, mesmo sendo aquela caracterização de ditador, né, que parecia um ditador, ele controlando o que deve ou não, igual você bem apontou, Alan, ele implorando para que não ocorresse a coletiva, ele apontando, né, uma insatisfação patente que ele não conseguia esconder. Né, quase como se faltava ele chorar e falar, me ajuda, né, me ajudem, no ambiente controlado previamente pela equipe dele e, por sua vez, obviamente que não teria nenhuma pergunta desagradável ali. Ou seja, ele preparou tudo, tentou ser o evento do mês para ele, ou diria até do semestre, foi um completo desastre, a ponto de, em um ambiente controlado, que só teria aqueles convenientes a você não conseguiu esconder a sua insatisfação lá. Eu tô falando contigo aqui e porque eu dei o recado dizendo pra pessoa que não adianta ela ficar tentando, tem algum hacker tentando invadir a minha conta do Instagram, do Facebook e do Truth Social nesse exato momento. Então eu vou ter que mandar mensagem aqui e ver, eu tenho que ficar de olho, né? Estão tentando invadir a minha conta, estão tentando invadir, nesse exato momento, ao vivo, a pessoa tá me assistindo, né? O hacker tá me assistindo e tá tentando invadir a minha conta, só que eu tenho 2 fatores em tudo, eu tô de olho aqui, isso tá acontecendo nesse exato momento, tá, pessoal? Só para que vocês possam entender. Essa tentativa aqui tá ocorrendo nesse exato momento. Então eu vou já tá dizendo aqui que provavelmente já devem ter conseguido mudar alguma coisa aqui. Eduardo, eu vou jogar a bola para você rapidinho só para poder resolver esse pepino, porque realmente estão tentando invadir a minha conta nesse exato momento. E eu quero ver o que aconteceu aqui. Você segura a onda aí rapidinho. Eu vou tentar ver o que tá acontecendo aqui, porque a pessoa já deve ter feito login na minha conta do Truth. Não vai conseguir não, a equipe do Truth tá me avisando aqui. A turminha do Lula, né? Que tá tentando fazer isso. Sim, você vê que é uma ação bem de para calar, né? Você bem sofreu bastante isso, né? Até outros, vamos dizer, não só o Alan agora, no presente, né, na história da República, mas também outros agentes, né, dissidentes, melhor dizendo, ao longo da história da humanidade, que você consegue perceber bem essa ação, né, de você tentar calar o opositor ou classificar como radical ou ambiente polarizado. Vale lembrar que o ambiente de polarização, né, ele só é classificado pelo ditador. Sempre quando tem uma reação forte de uma oposição, o ditador ele faz esse apontamento que você está radicalizando muito, ou que você está polarizando a situação, vamos arrefecer os ânimos, o que não procede. Se você está fazendo uma oposição, e é diferente de um ambiente de perseguição, tá? Um ambiente de perseguição fica mais nítido ainda que a oposição está certa. Caso ao contrário, você não precisaria calar o seu opositor, você não precisaria perseguir seu opositor. Então, não há nem o que se falar em polarização quando envolve perseguição. A polarização poderia você classificar como o acirramento dos ânimos frente a uma oposição, a reação de uma oposição, o que não deveria nem ser recriminado e não deveria nem ser apontado como algo pejorativo. Tudo bem, eu compreendo também que tem os elementos que envolvem, por exemplo, quando você começa a entrar na área de intolerância. Né? Então, eu não quero escutar, e às vezes tem a pessoa verdadeiramente, tem aquela pessoa desavisada no meio, na região cinzenta. Esta pessoa ela precisa ser informada. Então, nesse ponto, resta você ter sensibilidade, né, de saber avaliar o perfil que você está lidando, porque tem aquelas pessoas que, não, é Lula, e não adianta você falar com ela, realmente ela não vai entender o contexto.
né? Agora, tem aquelas pessoas que não, elas são de esquerda e elas compreendem, se eu vou argumentar com elas. Não, mas nesse sentido ela está verdadeiramente compromissada a entender, né? Ela quer entender o seu ponto. Se você souber abordar e explicar, por exemplo, esse contexto mesmo. Não, mas essa radicalização é muito ruim, esse extremismo é muito ruim, essa polarização é muito ruim. Primeiro, está tendo a reação das pessoas. Qualquer reação, então, você vai classificar como polarização e radicalismo? É óbvio que não. As pessoas ficam indignadas, elas vão reagir, obviamente, como fazendo oposição ao regime, ou fazendo oposição a uma situação, um governo de situação. E oposição não é ruim. Tá? Inclusive, ela serve para o aperfeiçoamento da própria, né, não vou dizer da democracia, porque a democracia é um processo de escolha de representante, mas da própria república. Então, se esse aperfeiçoamento da república é feito com a oposição, evidentemente que você não pode classificar a reação da oposição como radical ou polarizada. Vale lembrar que sectarismo e o radicalismo, eles se distinguem exatamente porque o sectário ele não sabe o seu fundamento, tá? Ele não sabe fundamentar o porquê que ele está reagindo. Então ele vai falar, não, é legal, ainda bem que empresários, filhos de empresários sofrem acidentes de carros de luxo porque eles têm dinheiro, não tem nenhum fundamento, você vê que é claramente baseado em inveja. Não tem fundamento isso, mas já há essa penetração cultural do marxismo, quando você faz a distinção de carro de luxo e você fica feliz, porque se fosse uma pessoa comum, independente da classe social, você fica triste com um acidente de carro. Né? Óbvio, não quero entrar aqui no mérito em caso de imprudência de trânsito, mas estou falando de um acidente de carro convencional. Seja se for um carro de luxo ou um carro simples, popular, você fica triste nas duas situações, mas tem gente que fica feliz só porque o outro lá, não, porque são filhos de rico, eles têm dinheiro para pagar, mas qual que é a relação disso? Então não há essa relação na realidade. Voltando ao tema da polarização, é exatamente este cenário que fundamenta o sectarismo. Você vê que a pessoa não sabe por que ela está defendendo aquilo, ela simplesmente defende porque ela colocou na cabeça dela como se fosse um drive, né, um comando de agente de mudança, que ela é responsável, ela sendo um sentinela de um propósito, de uma ideologia de mudança para a construção do novo homem e da nova sociedade. Então você vê que é uma forma até de, previamente, você deixar implícito, né, vamos dizer não implícito, mas embutido na pessoa, que ela é parte de um todo, sendo que ela não conhece a cúpula da pirâmide, não conhece pessoalmente, de lidar com a pessoa, conversar com a pessoa. Ela não conhece a cúpula de uma pirâmide, de uma regência ideológica. Né? Então é isso que é o fundamento até do sectarismo, ela não tem esse conhecimento. E aí, isso até é um dos fundamentos, uma estrutura de ação dos lobos solitários. Você pode assemelhar isso a grupos terroristas. Eles usam essa mesma estratégia de ordenamento, de regência dos lobos solitários, a ponto de nenhum lobo solitário conhecer a cúpula dessa regência de comportamento e de ação. Mas eles se sentem parte, por exemplo, de uma guerra santa. Da mesma forma que essas pessoas, aí vocês fazem o link que desejarem, que eu estou pensando, você também está pensando isso, que é a mesma estrutura de ação, por exemplo, quando envolve um marxista, ele acreditando que ele é uma peça numa engrenagem de mudança social. Então você vê isso tanto no esporte, você vê claramente no esporte, no jornalismo esportivo, você vê isso no meio da cultura, das artes, você vê isso no meio da informação, do jornalismo da velha imprensa. Então, mas por que eu não quero falar de política nesse momento? Por que essa pessoa está colocando política nesse momento? Porque ela foi doutrinada a achar que ela é um agente de mudança, de relevância por um projeto de uma sociedade melhor, na construção de uma nova sociedade para a construção do novo homem, um novo indivíduo. Ou desconstruir o ser humano que recebeu a regência, a influência dos valores judaicos cristãos, ou também classificado por eles de valores burgueses. Chegou a hora do Brasil acordar e tirar a esquerda do poder antes que o país afunde ainda mais em censura e vergonha internacional. Enquanto os Estados Unidos mostram força com uma direita cada vez mais apoiada pelo povo, aqui muitos brasileiros também querem um governo firme, patriota e sem medo de enfrentar o sistema. Se você acredita que a direita precisa voltar mais forte do que nunca, se inscreva agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo.